Olá, estamos ao vivo mais uma vez para o nosso aulão de sábado à tarde. Delícia receber vocês aos poucos. Tem e voltar aqui para vocês. Maravilha! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é checklist. Isso mesmo, prazos, essas coisas relacionadas ao timing da organização do casamento. Hoje toda a nossa conversa vai ser aí nesse caminho, tá? Dos prazos, das etapas que precisam ser cumpridas. A gente vai por aí, certo? Eu preparei um download muito especial para vocês, né? Nossos aulões com muitos downloads maravilhosos, download gratuito. Pra quem vai lá na nossa bio, se inscreve, tá recebendo lá os nossos downloads. Eu não sei se... Bom, tô vendo aqui minha audiência fiel chegando, então vocês estão recebendo lá os nossos downloads. Hoje tem checklist no download gratuito. Então, depois da aula, corre lá na bio, pega seu checklist e já, começa lá a ticar as etapas, já que agora vocês vão compreender aqui 100% desse passo a passo que a gente precisa para organizar um casamento tranquilo, tá? Acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar nesse aulão de hoje é sobre a perspectiva de rigor de prazos, tá? Muitas noivas, é uma dúvida muito comum, inclusive a gente fez um post essa semana e eu recebi ainda em caixinha de perguntas qual antecedência eu preciso começar a organizar meu casamento. Eu acho que essa é uma dúvida, assim, praticamente toda noiva já passou por isso. Então, assim, eu tô no prazo certo, né? Eu preciso de quanto tempo? 2 anos, 1 ano? Mas e se eu quiser casar só daqui a 6 meses e for rápido? Posso? Dá tempo? Então, as noivas têm muito essa dúvida sobre a antecedência de quando devem começar a organizar. E eu tenho uma tendência a buscar distensionar essa questão de prazo para vocês, sabe? Porque eu costumo brincar que atrasada você só vai estar se seu casamento estiver marcado às 16 horas e for 16h05. Aí você tá atrasada. Mas não existe necessariamente um prazo em que vocês estejam atrasadas para começar a organizar o casamento, a não ser o prazo. Ei, Vi! Tudo bom? Minha noiva maravilhosa. Maravilhosa é você, minha tchuca linda. Feliz por você que a gente vai casar, né? Partiu casar, hein, Vicky? Delícia. Até faz esses parênteses assim que as noivas vão chegando, a gente vai ficando feliz. Bom, então eu tava dizendo que não tem, assim, um rigor tão forte, assim, tão firme nos prazos, a não ser o único prazo que, assim, é inegociável, não dá pra gente negociar, que é o prazo de documentação civil, tá? Então, até 45, 30 dias antes do casamento a gente consegue desenrolar a documentação, então é possível casar com esse prazo. E se você não for casar no civil, você já for casado no civil e quiser fazer só um religioso, se você quiser fazer só uma cerimônia ecumênica, simbólica, enfim, aí é que não tem prazo mesmo. Já fiz com 2 semanas, já fiz com muito tempo, já fui contratada assessoria com 3 anos de antecedência. Então, Indira, eu posso começar no meu tempo? Pode. Não só pode, como deve, tá? O tempo de vocês precisa ser respeitado. O tempo de... Primeiro, a capacidade de desembolso financeiro de vocês. Porque para uma noiva que vai casar ali faltando 2 meses, 3 meses, ela precisa ter capacidade de pagamentos à vista, praticamente, né? Porque todo casamento ele precisa estar pago até a data do casamento. Então, se você não tem essa capacidade de pagamento à vista, você precisa de um prazo para começar a organizar. Então, esse prazo dos parcelamentos é um prazo que é de vocês. Quanto tempo vocês precisam para se organizar? Quanto tempo vocês precisam para parcelar, tá? O outro elemento diz respeito também à ansiedade de vocês, né? A gente tem noivas que às vezes começam a organizar com muita antecedência, 3 anos, 2 anos, e aí fazem tudo ali muito rápido e depois ficam... Cadê? Meu casamento não chega nunca, tô ansiosa. Então isso também pode ser um fator negativo, como também o oposto, né? Você já tá noiva, você já tem o dinheiro, mas não começou a organizar ainda e aquela ansiedade tá ali te consumindo. Então os elementos financeiro e a ansiedade, né, emocional e financeiro, também são elementos que vão te ajudar a chegar nesse período
ideal para organizar um casamento. Contudo, mesmo não existindo essa data, tipo assim, tenho que começar com X meses de antecedência, a maioria dos checklists são montados considerando 1 ano de antecedência, tá? Esse 1 ano de antecedência é porque também fica mais fácil a gente pensa anualmente, né? É da civilização moderna, atual, a gente pensa anualmente, então é mais fácil a gente pensar nas tarefas organizadas meses a meses dentro desse contexto de 1 ano. Mas é totalmente viável, totalmente possível vocês adaptarem isso. Então, uma regrinha de 3 básica resolve o problema, né? Então, se você começou a organizar com 2 anos de antecedência e o checklist está previsto com 1 ano de antecedência, você vai redistribuir as tarefas nesses 2 anos que você tem. Da mesma maneira, o checklist está para 1 ano, mas você vai começar com 6 meses, você vai concentrar, você vai redimensionar os prazos para esses 6 meses que vocês têm, tá? É bem simples de fazer isso, inclusive no nosso checklist a gente coloca lá o prazo, né, 12 meses, mas a gente deixa a data limite em aberto para vocês mesmas editarem. A gente deixou o arquivo aberto para edição, eu sempre deixo aberto em edição esses arquivos que são necessários para as noivas fazerem o planejamento, como é o caso, né, lá da planilha financeira que vocês receberam, a lista de convidados também é aberta para edição, porque vocês vão precisar disso para vocês poderem fazer essa composição aí dos prazos, enfim, para vocês terem essa clareza do momento de começar e também do momento de ir traçando cada uma dessas tarefas que estão atreladas aos prazos, tá? Bom, o checklist ou as tarefas, os prazos, eles passam por uma lógica, eles não foram montados assim, tipo, é porque a gente acha legal ter aqueles prazos ali, não. Tem uma lógica, tem um movimento importante. E o nosso checklist, pessoalmente, nós desenvolvemos como metodologia aqui na empresa, né? E que é uma metodologia que a gente indica demais para todas as noivas, que é a composição de blocos de fechamento, tá? A gente entende que o checklist de um casamento, a organização de um casamento, os prazos de um casamento, as decisões desse mesmo casamento, elas se assemelham à figura de uma escada, tá? Então você tem que subir um degrau de cada vez. Se você tentar pular um degrau, você pode tropeçar e cair. Então, a nossa sugestão é sempre que vocês adotem essa ideia de escada, então subam um degrauzinho de cada vez. Então, cada bloco daquele representa um degrau necessário para você passar para o próximo passo, para o próximo degrau, para o próximo bloco de contratações. Então, a lógica da escada, ela se aplica exatamente porque a gente precisa alinhar elementos. Então, por exemplo, não dá para você sair fechando itens de estrutura, vamos supor, o gerador, sem você ter contratado ainda o seu espaço. Ou, mais ainda, sua empresa de som e iluminação. Por quê? Porque você não vai saber a capacidade desse gerador. Você não vai saber, por exemplo, quanto de cabo para ligar o gerador até a central de energia do local, né, da casa que você contratou, do espaço de eventos. Então, por isso, lembrem-se, um passo de cada vez. A gente tem uma tendência a querer atropelar, a sair fechando, a sair contratando, e realmente isso não é o indicado, até porque vocês podem contratar errado, e contratar errado é prejuízo, né, meninos? Então, prejuízo é o que a gente está aqui para evitar também. Um casamento econômico, ele é reflexo de um bom planejamento exatamente porque a gente, né, se organizou de uma maneira a evitar desperdícios. O desperdício é um dos grandes gastos do casamento que a gente pode evitar, certo? Então, a lógica de blocos, vocês vão encontrar lá no nosso checklist, ela tá bem clara, tá? Então, a gente começa normalmente pelo primeiro bloco. O primeiro bloco, ele tá muito atrelado ao planejamento do casamento. Há passos, inclusive, que a gente já conversou aqui nos outros aulões, como, por exemplo, a definição da data, a definição da lista de convidados. E esse primeiro passo de contratações contempla os itens de base, que são a assessoria e o local. Tudum! Porque a assessoria é planejamento e o local é a partir dele que você vai fazer todas as outras cotações, todas as outras contratações, né? Juntamente com assessoria e local, a gente também inclui a contratação de celebrante,
A depender da realidade da cidade em que você reside, celebrante é um item que não tem tantas opções se você for casar fora da igreja católica. Então, às vezes, a gente recomenda que vocês fiquem atentas a esse item de celebrante. Mas ele pode estar ou nesse primeiro bloco, ou vocês podem trazer ele para o segundo quando vocês forem fechar já buffet, decoração, enfim, os itens do segundo bloco. Mas normalmente no primeiro bloco, até porque quando você define a igreja também, normalmente você vai definir ali o padre que é da paróquia, ou se você vai casar no local, você já começa a pesquisar essa questão de quem vai celebrar o casamento. Lembrando que celebrante e cerimonialista são coisas diferentes, tá? Cerimonialista é a pessoa da equipe de assessoria que é responsável pelos protocolos da festa. Tirar foto, as entradas ali, cortejo de altar, né? Entra os pais, as daminhas, é a cerimonialista que cuida disso. O celebrante ou a celebrante é a pessoa que vai realmente conduzir a celebração. Pode ser a figura de um padre, a figura de um pastor ou a figura de um celebrante, como por exemplo, um juiz de paz ou um celebrante ecumênico, alguém que vai fazer uma cerimônia simbólica, ok? É importante vocês irem conhecendo esses conceitinhos, tá? O bloco seguinte, a gente costuma trabalhar com os itens de alto valor, tá? Organizar um casamento, vocês vão ver que a pirâmide, a planilha de vocês vai funcionar mais ou menos como uma pirâmide invertida entre alguns itens. Os itens de maior valor, eles representam o menor trabalho. E ao contrário, os itens de mais trabalho são os itens de menor valor. Então, trabalho e valor normalmente é inversamente proporcional, tá? Então, quando você pensa nos itens de maior valor, eles dão bem menos trabalho. Por isso, a grande armadilha de muitos casais acharem que vão dar conta 100% sozinho, que é tranquilo. Por quê? Porque a maioria das pessoas vem com aquela ideia de organizar, sei lá, um aniversário, uma festa de família, de que é super tranquilo, basta contratar buffet, decoração, som, um fotógrafo e tá feito um casamento, né? Mas quando vocês olham o checklist que vocês viram lá nos downloads, vocês vão ver que é muito, muito mais do que isso, é muito, muito mais complexo do que isso, né? Então, os pequenos itens dão muito trabalho, mas eles representam um valor menor, né? Então, a gente vai começar pelos itens que dão menos trabalho para pesquisar, até porque são itens que vocês conseguem visualizar com muita clareza, a decoração, o buffet, a iluminação, a orquestra, né? São itens mas que o desembolso é alto. E exatamente ficam no início do planejamento, porque vocês assim podem pensar melhor como vão fazer esses pagamentos ao longo do tempo, certo? Então, vão desembolsando, vão pagando ali, taraná, taraná, fica mais fácil, tá? Bom, então, nesse bloco, né, de alto valor, entra buffet, decoração, som, luz e orquestra, como eu falei pra vocês. Mas a gente emenda nesse bloco um terceiro bloco, que esse bloco é um bloco bem sensível, bem delicado, porque ele é o bloco daqueles profissionais que têm comprometimento de data. E aí, às vezes, a gente precisa inverter a depender da antecedência que a noiva tem. O que significa isso, Indira? Se a noiva tem 2 anos ou 1 ano, ela pode seguir direitinho esse passo a passo aí dos blocos. Mas se a noiva tem 6 meses ou 8 meses para organizar o casamento, aqui fica uma dica de gerenciamento desse checklist, que é antecipar o terceiro bloco. Por quê? Porque o terceiro bloco é o bloco onde tem foto, vídeo, cabelo e maquiagem, que são profissionais que estão atrelados à questão da data. Ou seja, eles só fazem um evento por data. Você quer aquele fotógrafo, ou você quer aquela maquiadora, você quer aquele videomaker, então você precisa correr por conta da data, certo? Então, às vezes, essa inversão, ela é cabível no sentido de garantir um profissional, a data de um determinado profissional, tá? No terceiro bloco, portanto, a gente trabalha aí com, eu brinco, né, que é o bloco da imagem, a imagem da noiva, a autoimagem, maquiagem e tal, e aquilo que vai ser retratado, que vai ser, que ficam nas memórias, que é foto, vídeo, enfim, itens que são atrelados à data e que são já custos altos, mas eles já baixam um pouco, eles já entram já na casa de custos médios, intermediários, não são tão grandes mais como os gastos com buffet e decoração, tá?
Então, esse terceiro bloco, ele é um bloco que eu recomendo que vocês usem que vocês observem com muita cautela a perspectiva de vocês, as antecedências, o que vocês têm como prioridade, tá? As prioridades entram aqui de uma maneira muito grande. Então, se foto for uma prioridade para vocês, é um dos blocos que eu indico alguma inversão, tá? Não necessariamente representa uma quebra ali daquela escada por conta dessa questão dos prazos. E porque realmente são itens que independem da contratação de outros. Você pode fechar o fotógrafo sem ter fechado decoração, sem ter fechado o buffet, não tá atrelado um ao outro. O que tá atrelado, Indira? Tá atrelado, por exemplo, identidade visual, convite, o bolo tá atrelado, o bar tá atrelado. Salvador tá uma viração de tempo e a rinite não me deixa. Então, como eu ia dizendo, estrutura, como eu falei. Então, por exemplo, você vai contratar um tablado, mas você não tem um decorador, você não tem um local, como é que você vai contratar um tablado? Entende? Então, um fotógrafo, se você tem a data, você consegue mesmo sem ter um local contratá-lo, né? Não é o ideal é quando você tem mais tempo, mas se você quer muito aquele fotógrafo e você tem pouco tempo para organizar, então você dá uma invertida, certo? Espero que tenha ficado bem claro para todos. E aí a gente passa para um bloco mais intermediário mesmo, de gastos médios, né? E de gastos que podem ser adaptados a depender do orçamento do cliente. Então, se o cliente tem um orçamento maior ou menor, esse bloco também vai ser bastante afetado, porque ele pode ser um daqueles blocos em que residem cortes, né? Por exemplo, uma estrutura de bar de drinks ou banda. Então, se o cliente não tem um grande orçamento, quer ter uma festa animada, é melhor investir num bom DJ do que necessariamente numa banda. Por quê? Porque a banda tem o que nós chamamos de gastos ocultos, tá? Não são imprevistos, são ocultos. Gastos ocultos são aqueles gastos que decorrem de uma determinada contratação, mas que não estão inicialmente nessa contratação. Então, você tem, por exemplo, a banda, ela vai te dar um cachê. Vou chutar aqui, sei lá, 5 mil cachê da banda, certo? Vou contratar uma banda de 5 mil. Essa banda vai te custar 5 mil? Não, ela vai custar mais do que isso. Por quê? Porque ela vai apresentar para vocês uma lista técnica de demandas, de equipamentos que ela precisa que você contrate. É a chamada lista de rider técnico. E, além disso, uma alimentação, normalmente uma alimentação de camarim também, eles apresentam uma lista. Ou seja, você contrata a banda e dessa contratação você tem ainda mais 2 gastos que derivam desse primeiro gasto. Então, uma banda não custa 5, normalmente uma banda de 5 vai custar 7, vai custar um pouco mais, tá? Então, esse bloco é um bloco que precisa ser feito com bastante cuidado, porque ele traz esses gastos decorrentes que vão refletir lá na frente no que a gente chama de bloco técnico, né? A gente tem um bloco inteiro com toda a parte técnica, estrutura, gerador, ventilador, climatizador, segurança, manobrista, toda a parte de base, estrutura mesmo, né? Cobertura, piso, tablado para altar, enfim, toda essa parte de estrutura que vai dar a base para que a festa aconteça, né? Esse gasto do bloco técnico, o bloco que a gente chama de técnico, são os gastos mais incômodos, mas não deixem de contemplar esses gastos com muito cuidado, com muita atenção e muita dedicação, né? Gerador, por exemplo, é um daqueles itens que ninguém quer colocar, porque é um gasto que você fala, ai meu Deus, que saco colocar gerador, um gasto enorme e tal. Só que gerador é igual seguro de carro, né? A gente paga o seguro do carro, mas a gente não quer nunca usar. Mas também no dia que a gente precisar daquele seguro, ele vai nos salvar. Então, o gerador é esse tipo de gasto que você não deve nunca dizer, não preciso de um gerador, não vou botar um gerador. Mas a minha festa é pequenininha, são só 50 convidados. Sim, não tem problema não, bote um gerador. Bote um gerador, porque se faltar energia, a sua festa de 50 convidados não vai acontecer. E se sua festa não acontecer, não adiantou nada você ter todo aquele investimento, não só financeiro, mas todo o investimento emocional. Você já pensou o desgaste? Você tá no meio do seu casamento e acaba a luz? Porque pode acontecer, né? Qualquer cidade, a gente já teve inclusive apagão nacional, então, inclusive, tem algumas, na época do apagão, né, quando teve apagão, tiveram algumas festas em cidades que eu lembro claramente de ver vídeos de festas que continuaram acontecendo, as pessoas nem se tocaram de que estava tendo aquele apagão no Brasil,
Exatamente porque ali estava toda a energia preservada, né? Então, seu casamento não pode correr riscos. Gente, quando for economizar, economize em itens que não vão comprometer a festa, tá? Não economize em itens de base, itens técnicos. Ah, Indira, eu posso economizar, por exemplo, com manobrista? Pode. Mas eu posso economizar com segurança? Cara, não. Não economiza com segurança. Toda festa precisa de segurança. Ah, mas a minha festa é muito familiar. Imagina, não vai ter problema nenhum. Já vi tanto familiar aí depois que bebe causar situações. E não é só isso, não. Tem a questão da porta, da portaria mesmo, do acesso de convidados, né? Pra não entrar estranhos ou grandes penetras. Um segurança, ele serve de um grande suporte. Se a gente tiver uma situação um pouco mais importante na festa, eles dão suporte bastante, de uma forma bem interessante, bem importante pra vocês. Então não economizem com segurança, tá? Ah, outra dica, anota aí. Segurança, cerimonialista, vários itens. Vocês têm mania de achar assim, então dá pra botar só um. Mas lembre-se, esses itens são aqueles itens que quando você tem um, você não tem nenhum. Por quê? Porque se você tem um segurança, ele precisou ir ao banheiro, a porta vai ficar como? Desprotegida? Não, né? Então, pelo menos 2, tá? Segurança em dupla, cerimonial em dupla, sempre o mínimo de 2. E aí, estão gostando? Não vi coraçãozinho subir. Sobe coraçãozinho aí pra mim, pra me dar um up. Bom, então esses itens de estrutura ficam nesse bloco chamado de bloco técnico. E aí depois é que a gente entra em itens um pouco menores, né? Que são aquelas coisinhas mesmo, as lembrancinhas, né? Bem casado, os detalhes fofos, né? Mesa posta, né? Suplá, guardanapo, porta-guardanapo, forminha. Cuidado, meninas. Cuidado com os itenzinhos que somados viram um montantão, viram um dinheirão, tá? E não dei roubadinha, não, viu? Ah, passei ali no cartão de crédito, então nem vai pra planilha. A gente faz isso, né? Mulher danada fazer essas artes. Não façam não, viu? Não barganhem com o orçamento de vocês. Depois vocês podem se enrolar. Então, esses itens pequenos, eles são também muito atraentes. Então, muitas noivas acabam invertendo a ordem e contratando eles logo no começo. Eu mesma tive uma noiva que fechou assessoria comigo, ela já tinha fechado a sandália. Ela não tinha nada, não tinha lugar, não tinha buffet, não tinha decoração, já tinha fechado a sandália. Por quê? Porque me empolguei e tal. Achei que tava bom o preço. Só que vocês têm que lembrar que esses itens, eles fazem parte de um contingenciamento de orçamento importante. Então, se você gasta com esses itens logo no começo, você vai ter muita dificuldade em gastar itens essenciais depois. Então, você inverte a ordem da escada, pula degrau e é ali que você pode tropeçar, tá? Esses pequenos itens é uma grande armadilha, gente. O bloquinho da armadilha. É mesmo. Porque a mulher é danada pra gostar de um detalhe, né, gente? Vamos falar a verdade. Mulher adora um detalhezinho, adora um frufru, uma coisinha bonitinha. Aí a gente vê lá no Instagram. A gente tava até escrevendo um post, vamos lançar aí pra vocês aí. Inspirações, não pirem com inspirações, né? Não tem aquela brincadeira? Respira e não pira, então inspira, mas não pira, tá? Então pega as inspirações e tal, a gente pode fazer um faça você mesmo com muitas coisas para economizar desse bloco dos itens pequenos, né? Das lembrancinhas dos pequenos itens, mas ele não pode ser um bloco que conduza a gastos desproporcionais, né? Já vi muita noiva barganhando no buffet e depois gastando fortunas com pequenos itens. E aí no dia, os convidados não estão nem aí para os pequenos itens, porque esses itens eles agradam muito mais ao casal até do que os convidados, acreditem. E os convidados não estavam assim tão bem servidos como poderiam estar se aquela verba tivesse sido melhor direcionada. Então, de novo, vou bater de novo na tecla, é a base do nosso método, é o princípio basilar, ali, a raizona do nosso método são as prioridades. Definir prioridade. Vocês vão me enjoar de ouvir minha voz falando a palavra prioridade. Vou falar aqui. Não esqueçam de definir suas prioridades. O checklist também tem que refletir suas prioridades. Esse checklist, esse passo a passo, ou esses prazos, chamem como vocês quiserem. Eles têm que refletir essas prioridades de vocês. Casal,
por favor, não adianta. O método é baseado em prioridade. Então, foca nelas que vai dar certo. Acredita, certo? Bom, e a questão dos prazos também, ela traz alguns itens que permeiam esses prazos, tá, gente? Itens que vocês vão começar lá no início, mas que vocês vão agregando ao longo do processo. Então, não tem problema você, de repente, fechar um contrato no início e depois fazer aditivos e adicionar outros itens com um determinado fornecedor para você não cair na armadilha de, eventualmente, fechar tudo logo no começo e depois não conseguir ajustar seu orçamento. O que isso significa? Vocês precisam ter essa clareza de que depois de assinado um contrato com o fornecedor, voltar atrás no sentido de diminuir o escopo do contrato ou cancelar aquele... Você pode sim aumentar o escopo do contrato dos fornecedores a qualquer tempo. Então, se você fechou seu buffet para 100 pessoas, você fez todo o seu planejamento para 100 pessoas, mas depois você confirmou e acabou percebendo que você tinha fôlego para chegar em 120, você pode aumentar o buffet para 120. Se você contratou um fornecedor de som e luz e não tem certeza se vai ter o dinheiro suficiente para fechar a banda, não bote logo o som de banda. Espere. Depois que você contratar a banda, você pode aumentar o contrato do fornecedor de som e luz com a parte da sonorização para a banda, como a sonorização da orquestra, se for o caso, enfim, uma série de outros itens que são esses itens ocultos que decorrem de determinadas despesas, certo? Espero que tenha sido super útil para todas vocês. A nossa aula de hoje sobre checklist vai ficar gravada, vai sim. E o nosso checklist está lá disponível para download gratuito no nosso link da bio, para quem quiser. Então não deixe de baixar, não deixe de compartilhar entre vocês aí, noivo, família, todo mundo que está ajudando, né? Elegendo aí os seus parceiros de empreitada, para que vocês possam construir e adaptar essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas para vocês ao conjunto de prioridades que vocês definiram, certo? Fico super à disposição para dúvidas, meu direct, depois, assisti essa live depois, Indira, eu não consegui assistir no dia, sábado à tarde, para mim é complicado. Não tem problema. Assistiu a live depois, faz o quê? Manda um direct, pode mandar, que eu respondo todos os directs, tá bom? Tô super à disposição, tomando esse contato com vocês. Espero que tenha sido muito útil para vocês, como tem sido para mim. Repensar, revisar, sistematizar esse método para vocês e a gente vai compartilhar ainda muito mais. Um beijo, meninas, muito obrigada e até o próximo sábado.